Olá a todos vocês, eu sou o professor José Rafael da disciplina Física e a nossa aula de hoje, a primeira de forma gravada no ensino remoto, é sobre trocas de calor. Nós vimos nas aulas passadas que calor é energia térmica em trânsito e ele só existe devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, para existir calor, necessariamente deve-se ter diferença de temperatura. Então, eu também quero que vocês lembrem que o calor sempre vai fluir do corpo mais quente para o mais frio de maneira espontânea. Sabendo disso, toda essa característica do estudo do calor e identificação dos tipos de calores, ele foi feito através dos estudos desse senhor, Joseph Black. Ele evidenciou lá nos seus trabalhos a diferença entre calor e temperatura. Ele também introduziu a noção de calor específico e calor latente, que são dois conceitos que nós estudamos nessa unidade. Então, esse senhor, ele é considerado, junto com Cavendish e Lavoisier, que vocês já estudaram lá na química, como um dos pioneiros da química moderna. Os trabalhos de Joseph Black, eles ocorreram via experimentos, no qual eram misturadas substâncias a diferentes temperaturas e foi encontrado algo que não condizia com a literatura. A literatura da época defendia a existência de uma substância fluida em toda a matéria, que era chamada de calórica. Porém, essa substância, ela não foi identificada em nenhum das misturas feitas por ele. Então ele disse: se eu não consigo identificar quimicamente nem fisicamente, não existe essa substância calórica. Sabendo disso, alguns teóricos começaram a trabalhar de acordo com isso, como foi o caso de Joule. Joule, ele conseguiu fazer a interligação entre o trabalho mecânico de um corpo e seu aquecimento. Como é isso? Por exemplo, ao colocar um peso em um determinado corpo, depois de um certo tempo, o próprio sistema vai gerar um aquecimento. Esse experimento de Joule, ele tem um vídeo lá na Classroom de vocês, onde vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem. Então, a importância dos trabalhos de Joule associados com o de Black era que pela primeira vez você conseguiu quantificar o calor. Então lembre-se, até o momento nós estudamos o calor como algo qualitativo. A partir de agora nós conseguimos dizer quantidades de calor. Então, se a gente consegue calcular o valor da quantidade de calor em um sistema, cedendo ou retirando, você consegue, por exemplo, calcular o ganho energético da alimentação, ao ponto que você coloca energia e você pode gerar trabalho através dessa energia e, consequentemente, o aquecimento. Como também você pode calcular o gasto energético de um exercício físico que você faz. Então, sabendo essas duas características, você também pode dar um tratamento mais científico da informação, como, por exemplo, estudar a relação entre a quantidade de calor, a variação da temperatura, que é relacionada a uma quantidade de calor específico, e as mudanças de fase do corpo, que é relacionada ao calor latente. Então, na aula de hoje, nós vamos focalizar nesses três primeiros tópicos, acabando aí em calcular o gasto energético do exercício físico. Esse último tópico é a abordagem da nossa aula 6, que é depois dessa. Então, começamos a falar de calor de uma maneira quantificada, e com isso, nós precisamos relacionar com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Se você tem uma nova unidade, você tem de encontrar uma relação direta. Então, no já citado experimento de Joule, quando ele fez, ele encontrou uma nova unidade, digamos assim, que era a caloria. Essa caloria,
ela foi definida lá na termodinâmica, mas ela foi utilizada como base para você relacionar com a medida energética. Olha, para que ele faz essa conversão? Porque se você tem que a energia ela é transformada em calor, você tem que ter alguma equivalência entre as unidades, senão as contas não são possíveis. Olha que interessante. Então, caloria nada mais é como uma quantidade de calor. Olha, caloria é uma quantidade de calor. Até agora a gente só tratava calor como algo qualitativo. A partir de agora a gente está dando quantidade aos calores. Então, essa quantidade de calor, ela é equivalente à quantidade necessária para que 1 grama de água pura sobre a pressão normal tenha uma temperatura elevada de 14,5 para 15,5. Professor, é essa temperatura padrão, 14,5 a 15,5? Não. Simplesmente, a caloria, ela é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, de 1 grau Celsius para 2 graus Celsius. É a mesma definição de caloria. Ou seja, aí é só um exemplo para ficar mais claro para vocês. Professor, por que tem que ser água pura? Toda vez que você coloca qualquer impureza, né, dentro de uma substância, você tem que mudar as características de ebulição dela. Por isso que quando você coloca sal na água, por exemplo, lá para o macarrão, na casa de vocês, assim como óleo, aumenta a temperatura de ebulição. E com isso facilita o cozimento lá do macarrão também. Então, uma curiosidade. Professor, eu já escutei a palavra caloria, mas não foi relacionado com algo termodinâmico. Foi relacionado, por exemplo, a embalagem de biscoito, ou embalagem de batata chips, ou qualquer outro alimento. Ou simplesmente alguém dizendo zero cal, zero calorias. Então, a ideia de caloria, que é utilizada por médicos, nutricionistas, é na realidade uma quilocaloria. Olha que interessante. Então, se vocês notarem aqui no texto, a caloria nessa situação, ela é colocada com a letra maiúscula. Não é só com o intuito de dar um destaque para vocês. Vocês têm que essa caloria aí com a letra maiúscula, ela representa 1.000 calorias daquelas que a gente falou lá antes. Então, 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias, que é igual a uma grande caloria. Professor, não entendi. Vamos lá. Se vocês olharem aqui dentro do quadrinho, tá 1 caloria. Como tem esse C maiúsculo, aí quer dizer que é uma grande caloria. Isso quer dizer, é igual, é igual a 1.000 calorias. Então, olha, quando você tem ele com a letra maiúscula, você quer dizer que é igual a 1.000 calorias. Professor, mas lá no pacote de biscoito está identificando 1 quilocaloria. Então, é como vocês já sabem, são apenas nomenclaturas novas para situações equivalentes. Então, eu quero que vocês lembrem que, na forma nutricional, caloria, com a letra maiúscula, é igual a 1 quilocaloria ou 1.000 calorias, lá que a gente já tinha definido como a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Pura a 1 atm, claro. Então, toda vez que você consome um alimento qualquer, você está tendo um ganho energético. Por que um ganho energético? Porque está entrando energia em seu sistema. Então, você tem que, por exemplo, quando você come 100 gramas de alcatra, você tem 235 calorias. Quando você come 100 gramas de camarão, 310 quilocalorias. Quando você come 60 gramas de bacon, você tem mais quilocalorias. Então, se você quer diminuir, vamos dizer, o seu ganho energético, ou simplesmente você quer diminuir seu balanço energético, já vamos pré-definir essa coisa agora, você tem que consumir menos calorias no seu dia a dia.
Professor, então eu só ganho calorias no meu dia a dia? Não. Do mesmo jeito que você ganha ao se alimentar, você gasta ao fazer qualquer exercício. Então, quando você lava a roupa por 1 hora, você gasta uma quantidade de calorias. Olha aqui, uma tabela explicativa. Dormir é o que você menos gasta. Por quê? Geralmente você dorme, você não faz tantos movimentos quanto, por exemplo, quem está correndo. Então, você tem que, até dormindo, você gasta energia. Olha aí que legal. Então, surge a dúvida para a gente. Então, o que quer dizer minha dieta diária? O que ela tem a ver? A dieta diária de vocês é a relação entre quanto você ganhou com o que se alimentou e quanto você gastou, referente às suas atividades diárias. Então, isso daí, ela é relacionada, por exemplo, à sua massa corpórea a longo prazo. Ah, professor, isso de uma maneira geral eu vou conseguir ver? Vai sim. Por exemplo, considere aqui um exemplo, eu trouxe para vocês uma simulação, onde essa simulação ela trata a forma e a transferência de energia através do movimento. Então, por exemplo, você tem aqui um sistema acoplado, no qual eu vou apresentar agora. Você tem um sistema acoplado, onde você tem uma mocinha aqui, que ela tem a opção de pedalar. Quando ela pedala, ela gira esse sistema de polias, olha lá, e com isso vai mostrando aqui um aquecimento na água. Olha, você tem a energia química lá nela, lá devido que você pode ressuprir gerando alimento para ela. Olha aí que legal. E você tem que essa movimentação gera o aumento da energia térmica do sistema. Então, esse aumento de energia térmica aí, olha, ele vai ser grande a depender da intensidade que você tem aí a menina pedalando. Olha, mas depois de um tempo você vê que ela vai diminuindo sua taxa de energia química. Qual é a ideia? Você realimenta. Então, olha, como é facinho. Você tem aí, se você quiser diminuir a intensidade, você vê que o gasto energético dessa mocinha aí também é menor. Então, qual é o segredo? Alimenta o sistema, alimenta a pessoa que está fazendo determinado movimento. Então, é muito claro isso. Sabendo disso, eu quero que vocês façam com um prazo claro, que eu vou disponibilizar lá no Classroom de vocês, uma parte sobre, uma atividade sobre o ganho energético de um corpo. Então, esse ganho energético aí, ele vai ser relacionado da seguinte maneira. Você falar um pouco de como é sua dieta de uma maneira geral. Sabendo disso, como vai ser? Geralmente, as dietas elas são fixadas em 1.500 calorias. Olha, é caloria com Czão maiúsculo, então quer dizer que é o quê? 1.500 quilocalorias. Então, isso para a perda de peso. Eu desejo perder peso, então eu devo ter uma dieta de 1.500 calorias. Então, isso tudo aqui vai ter lá no material. Ele vai verificar quanto de energia você gasta durante o dia, quanto você consome, e você vai me responder se gasta ou não essa quantidade de energia consumida. Olha que legal. Então, já agradecendo a vocês por a atenção, mas também retornando aqui. Essa atividade, ela vai ser disponibilizada por todas as orientações lá via Classroom e vocês terão um prazo tudo divulgado por lá. Então, dando enfoque da aula de hoje, você tem que caloria é energia, caloria é a quantidade, digamos assim, a unidade de medida da quantidade de calor, que era algo qualitativo até agora. Uma caloria equivale à quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. E você tem também que
a quantidade de calor, ela pode ser relacionada com a energia. Por isso que isso vai servir como base para a nossa próxima aula, que ela trata os tipos de calores em relação a uma variação de energia, uma variação de temperatura, no caso do calor específico, e uma variação de fase, no caso do calor latente. Então, eu quero agradecer a vocês. Até a próxima aula. A partir de agora, eu fico online com vocês via WhatsApp. Até mais.